Qual que sempre foi a ideia da rampa? Quando o apóstolo Joel me chamou para conversar a respeito da rampa, qual foi o primeiro objetivo que eu coloquei? Eu tinha traçado uma meta para essa igreja, que a nossa ideia era ter 1% dos jovens dessa cidade. Volta Redonda tem 57 mil jovens, a população de Volta Redonda são 57 mil jovens, de uma população de 296 mil. Volta Redonda tem uma população mais adulta e idosa do que de jovens, mas tem um bom número de jovens e adolescentes, na média entre 14 a 25 anos de idade, que é a estatística do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma média hoje de idade. E Volta Redonda tem 57, 58 mil habitantes da população jovem, da juventude. Quando fez esse levantamento, eu estava desenhando ainda a proposta da rampa, a gente ainda era uma rede de adolescentes ali no Projeto Vida, e quando o apóstolo começou a conversar com a gente a respeito de começar um projeto como uma igreja, a primeira coisa que eu fiz deixa eu entender a realidade de Volta Redonda, deixa eu entender quantos jovens habitam em Volta Redonda. E eu fiz esse levantamento, comecei a fazer um levantamento pelas escolas. Eu tive um acesso à Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação me passou um documento, onde todas as escolas municipais que têm essa faixa etária de jovens e as universidades de Volta Redonda, FOA, UF, as duas UFs, né? Fui na André de Biasi, fui na UGB, né? Fui nessas faculdades e fui fazendo o levantamento de quantos são. Comecei a fazer esse levantamento, comecei a conversar com uma parcela pequena de líderes de juventude ligados a esses segmentos, líderes de diretório acadêmico, fui conversando com líderes de representação de turmas, fui conversando com segmentos específicos de ONGs e fiz o levantamento de como estava a juventude de Volta Redonda. É muito fácil, porque quando você tem uma prefeitura que tem uma secretaria de juventude, isso facilita muito, porque eles já fazem alguns levantamentos sobre os jovens. Desses 57 a 58 mil jovens, eu fiz uma oração para Deus, falando assim: Deus, me dá 1%. Me dá 1%. Eu quero me dar 580 jovens. Esse lugar aqui tem 400 cadeiras. Isso estou contando de antes da pandemia. Aqui tem uma média de 400 cadeiras. Eu pedi a Deus, me dá 1%, 580 jovens. Para que nós pudéssemos trabalhar nesses 580 jovens uma perspectiva, uma visão bíblica de como interferir na cultura da cidade. Como interferir na sociedade pensando biblicamente. Não pensando como os outros jovens pensam. Não pensando de forma natural, não pensando só de forma artística, não pensando só de forma econômica, mas pensando biblicamente, como é que a Bíblia traz uma condição. Isso foi fruto porque eu li um livro uma vez, um livro da Jocum, chamado Se Jesus Fosse Prefeito. Quando eu li esse livro, do Bob McFitch, esse livro mexeu muito comigo, porque eu comecei a perguntar assim: se Jesus fosse prefeito de Volta Redonda, o que Jesus estaria gestando sobre Volta Redonda? Primeira coisa que Jesus ia fazer é tirar muita gente do governo. Primeira coisa que Jesus ia fazer é começar a tirar a mentalidade de alguns jovens da cidade, que pensam errado sobre administrar a cidade. Porque não pensam como Deus pensaria, como Jesus pensaria. E para pensar como Jesus não é pensar administrando, é pensar cuidando. E nesse levantamento, na época, eu pedi para o Senhor, me dá 580 jovens e adolescentes, para trabalhar na raiz espiritual de cada um deles. Para que eles possam ter autoridade espiritual, para olhar com olhos espirituais, não com os olhos naturais, não com aquela mesma visão segmentada que todos os jovens têm, de ganhar dinheiro, fazer sucesso, ficar rico, então, nada disso, que tenham olhos espirituais, que olhem as mazelas da cidade, que olhem onde está a carência da cidade, mas olhem como a Bíblia atuaria diante de uma carência como essa. Não só como ação social, não só como dar pão para quem está com fome, não só porque ia deixar lá depois comendo pão e não ia fazer mais nada. Não queria essa visão. Nós precisamos começar com visão de atuação, de mudança, de transformação. Não só mudar o bolso das pessoas, não só mudar a cabeça das pessoas, mas mudar o sentimento delas como Deus é e como Deus age. Quando a gente tem uma igreja como essa, e eu no meu papel de pastor e à frente da igreja, a visão é muito diferente do que as outras pessoas pensam. Eu não tenho visão de um prefeito. Eu não tenho a visão de um governante de autoridade da cidade. Eu não tenho a visão de um delegado na parte de proteção pública. Eu não tenho a visão de um político, um vereador da cidade. Mas eu tenho uma visão espiritual e pastoral. A gente olha hoje, eu olho o jovem hoje, eu olho você de forma muito diferente. Eu olho você, antes de olhar potencial de trabalho, potencial de riqueza, eu olho você com potencial espiritual.
O quanto você pode proclamar algo dentro da sua casa e transformar a tua família. O quanto você pode olhar um jovem, um amigo seu, uma amiga sua, e você espiritualmente liberar uma palavra e mudar circunstancialmente aquilo ali. Isso é um influenciador espiritual. É você não olhar como os outros estão olhando. Não é você fazer o que todo mundo está fazendo, mas como Deus, usando você, você vai agir. Nesse período, nós estamos orando muito no nosso discipulado para que essa transformação aconteça. E comece nos nossos pequenos grupos. Não para a gente fazer um grupo de churrasco, um grupo de amigos, para comer carne no final de semana, ou para marcar para sair, agora que a pandemia está começando a diminuir. Não, é para o quanto nós possamos, num pequeno grupo, se transformar em transformadores para ampliar isso na vida dos outros. É o quanto esse resultado vai vir quando você, sentado aí com a pessoa do seu lado, todos nós estarmos com o mesmo pensamento. Na semana que eu preguei, a semana retrasada, eu fiz aquela pergunta, o que seu irmão do lado está pensando? E alguns aqui falaram, não tem nem noção. Mas se nós temos uma visão espiritual, nós já deveríamos saber o que a pessoa do nosso lado está pensando. Está pensando o mesmo que você. Numa comunidade cristã é assim que funciona. E eu não peço a você para que você olhe achando que todo mundo em volta redonda vai se converter. Apesar que, se nós estamos gerando um avivamento de verdade, a conversão ela vem em massa, mas ela começa dentro da igreja. Efésios capítulo 2 e 3, 4 também, ensina muito bem isso para mim e para você. Só você depois estudar Efésios lá, a carta aos Efésios. Começa internamente. É eu deixar o velho homem, mudar a minha mentalidade atual e vestir uma nova roupa em Cristo. É isso que a Bíblia fala lá em Efésios. E quando eu tenho essa mentalidade, eu quero trazer isso para quê? Para as outras pessoas. É igual tendência, é igual a moda. É igual a moda. A moda começa com você vê alguém com a moda, que ditou a moda e ficou bonito, você gostou daquilo ali, a tendência é que você vai fazer o quê? Vai buscar aquilo para você também. O Evangelho, viver em Cristo é a mesma coisa. Só que onde eu e você entramos nisso? Qual é a preocupação que está na sua cabeça em transformar o lugar que você está? Quando a gente vê aqueles vídeos, né, de policiais brancos americanos batendo num negro, dá uma revolta. Quando a gente começa a ver sobre o aborto, a gente falou aqui recentemente a esse respeito aqui no púlpito, isso vai causando indignação, mas o que uma mentalidade cristã pensa sobre isso? O que nós jovens cristãos estamos pensando a esse respeito? Aí eu falei aqui sobre haters e lovers, né? Que tem os haters, os que odeiam, e tem aqueles que amam a Cristo para tentar mudar. Então hoje, meu pensamento para você aqui nessa introdução é que você comece a entender o que é um influenciador espiritual. E por que nós aqui, eu principalmente Raquel, batalhamos para que a mentalidade dos nossos jovens mude. E não você tentar mudar Deus. Não tente mudar Deus do seu jeito. Esteja acessível para Deus mudar você. Posso falar uma coisa? Todos nós aqui precisamos mudar. Sem exceção. Todos. E que Deus use da maneira que Ele bem entender de nos mudar. Agora, um pedido, não resista. Não resista. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus mudar a tua mente. As orações que você precisa fazer não é, Senhor, me dá aquele carro, Deus me dá aquela condição, Deus faz eu realizar aquela viagem. Não, Deus, muda a minha cabeça, porque eu não estou pensando como o Senhor pensa. Eu não estou entendendo o que o Senhor está me mostrando para mim. Eu ainda não sei o que o Senhor está me mostrando, eu não estou conseguindo ver, então deixa eu ver. Deixa Deus moldar você, e quando Deus mostrar, esteja assim, ó, fácil para Ele. Aí você vai ver, primeiro, vai doer, mas depois que doer, você vai entender onde Deus vai te colocar, onde Deus vai te levar. Ele age dessa forma. Deus age de forma muito diferente da que nosso pensamento é. Eu não estou aqui filosofando, não, eu estou dizendo que a Bíblia diz, você pode ler a Bíblia em todos os dias, ela vai te dar um sentido para isso. Deus quer mudar uma geração inteira, mas nós precisamos compreender onde Deus quer levar. Tem aquelas 4, eu até tinha anotado aqui que era dentro da palavra que eu vou ministrar, mas não tem aquelas 4 perguntas da nossa existência? Quem que me criou? Quem que eu sou? Qual é a minha missão? E para onde eu vou? A filosofia fica respondendo isso o tempo todo. Quem sou eu? Quem me fez? Para onde eu vou? Qual que é o meu objetivo?
Essa é a pergunta que está na tua cabeça o tempo todo, embutida de várias formas. E a maioria das respostas para essa geração é: eu não sei o que Deus quer para mim. Eu achava que era isso, mas agora eu estou vendo que é isso. Não, não é isso mais, é aquilo. E a gente fica, aí quando vê, o que acontece? O tempo passa e você nunca sabe o que realmente Deus quer, porque o tempo todo foi você tentando mostrar para Deus o que você queria e nunca deixar Deus fazer o que Ele realmente quer com você. Agora, abra o teu coração para Deus fazer. Abra o teu coração para Deus fazer. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer fazer. Mas não resista, não coloca um namoro na frente, não coloca o dinheiro na frente, não coloca uma viagem na frente, não coloca um desejo seu na frente. Tudo isso você está colocando Deus para a final dos planos. Ele nunca vai conseguir cumprir enquanto você impedi-lo de fazer. Deus não força a porta da frente, muito menos a romba dos fundos, e nem pula a janela. Ele espera a permissão da sua parte para fazer o que Ele bem quer. Jesus já nos ensinou isso, gente. No Getsêmani: Pai, afasta de mim, mas se é da sua vontade, cumpra aquilo que tem que cumprir. É assim que funciona. Será que ainda precisa martelar ainda mais a palavra de Deus na nossa cabeça para a gente entender que não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, mas é como Deus faz? Então você faz a oração de Jesus no Getsêmani. No pior momento, no momento mais difícil, eu estava falando aqui hoje no começo, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, ele fez oração, os discípulos dormindo, e ele vai lá e fala: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas faz a sua. Então faz essa oração para Deus, mas deixa Deus fazer. Agora não adianta nada eu fazer oração: Deus, faz a tua vontade, mas deixa eu organizar desse jeito aqui, que vai ser melhor para o Senhor agir rápido aqui. Não tem isso. Às vezes o processo de Deus é demorado. Tem alguns aqui que vão ver o quanto o processo é longo, o quanto Deus vai mostrar para você só daqui a 10 anos, 20 anos, mas Ele vai mostrar. Deus vai mostrar, Deus vai fazer, Deus vai indicar para você, Deus vai colocar você onde der. Mas nós estamos vivendo um tempo que tudo para nós tem que ser no nosso tempo, acelerado, porque nós estamos sendo conduzidos dessa forma, manipulados dessa forma. Mas se aconteceu com fulano, por que comigo não é assim? Nunca vai ser. Para o servo de Deus não é dessa maneira. Nunca é do nosso jeito. É como Ele quer. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Estávamos agora, todo mundo sabe a nossa história aqui, com a Pérola, passamos pelo câncer com ela e tudo mais. E na quarta-feira agora nós vamos fazer um exame do coração com ela. E chegamos no Rio, numa clínica do médico que é o cardiologista dela, e ele tinha pedido para a gente voltar daqui a um ano, e fomos agora na quarta-feira, que era o dia do segundo exame que a Pérola ia fazer. E eu e Raquel, na nossa fé, a gente colocou: Deus vai operar o milagre, Deus vai operar o milagre, Deus vai operar o milagre, e ainda está fazendo, está no processo. Só que chegou um momento em que Deus tranquilizou meu coração e falou assim: não é do seu jeito, é eu que vou fazer, não me acelera para fazer a coisa. Cheguei lá, o médico avaliou, examinou, olhou tudo e falou assim: daqui a 6 meses vocês voltam. A Pérola vai fazer uma cirurgia adequada para ela aí no coração. Ela precisa fazer essa cirurgia. E eu cheguei, Raquel, logo que a gente pegou o diagnóstico, pegou o laudo médico, a gente entrou voltando já com ela, tinha ido na praia mais cedo e tudo mais. E aí a Raquel falando comigo no carro, e eu dirigindo, e ela falou assim, não, acho que eu nem no carro, a gente estava descendo do prédio, né? E ela falou assim: eu acredito que em 6 meses um milagre vai acontecer. E eu fiquei quieto. E eu falei para Deus, e depois eu falei com Deus assim, falei: Senhor, eu estou ouvindo o que o Senhor falou comigo, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu não vou antecipar a tua vontade. Eu vou esperar. Eu estou falando isso para vocês hoje, porque se eu quero agir da maneira que Deus quer, para quando alguém chegar para mim e falar assim: esse cara não fala na carne, esse cara não tem uma conversa de brincadeira de moleque, ele não está tapeando, ele não está vindo falando em línguas brincando, ele não está fazendo uma oração para calar a boca, para ser rápido, ele não está lendo a Bíblia para jogar fora. Esse cara está usando a verdade, ele está levando a sério o Evangelho, ele está vivendo em Deus de verdade. Isso é autoridade espiritual, e a autoridade espiritual não se brinca. Eu não estou brincando com a tua vida,
Eu não venho para cá domingo para você sentar aqui e a gente fazer uma brincadeira. Quem vive com Deus não tem brincadeira. Eu realmente deixei as coisas do jovem rico para trás e falei, vou seguir o caminho. Eu deixei de fazer as coisas que eu amo. Eu deixei de fazer as coisas que eu sempre quis. Eu deixei de cuidar das coisas que eu queria, para poder fazer aquilo que Deus realmente me sinalizou para fazer. Pode ser que minha vida vá chegar ao final e tenha sido a vida mais difícil que um homem de 46 anos pode ter tido na vida. Mas eu posso chegar e falar assim, combati o bom combate e servi ao meu Senhor. Enquanto muitos estão vivendo de uma alegoria, dizendo que vivem para Deus, mas não vivem para Deus. E não deixe que o inimigo coloque na tua cabeça uma semente de mentira. Seja para essa geração o influenciador espiritual que Deus está levantando nesse tempo. Essa geração precisa. Tem uma geração mais nova vindo depois de nós que precisa. Minhas filhas precisam de vocês muito bem engajados com o Senhor. Como eu levo muito a sério a tua vida, eu quero que você leve a vida das minhas filhas e dos meus netos, das minhas netas, leve muito a sério. Eu sempre falo, os pastores das minhas filhas vão estar aqui. Os líderes espirituais das minhas filhas vão estar aqui. Os líderes espirituais das minhas netas, dos meus netos vão estar aqui. Para quem é pai e mãe aqui, ouça o que eu estou dizendo, leve muito a sério o teu papel. Porque o que você está fazendo hoje é preparar uma geração para ser os pastores, os líderes espirituais dos seus filhos. A não ser que você não acredite em nada disso, que tudo isso aqui é um filme, onde nós estamos vivendo uma farsa, e você deixa tudo do jeito que está. Agora, se você está levando muito a sério, seja um influenciador literalmente na palavra, gente. Não é o que todo mundo fala do influenciador digital. Mas é um influenciador espiritual. Nós não precisamos de influenciadores digitais, nós estamos precisando de influenciadores espirituais. Alguém que ora e o céu abre, se move, que a prisão quebra, cai as paredes, dá um terremoto. É desse que nós estamos chamando a existência. Mas se nós nos calarmos, se a gente não tiver uma oração fervorosa, nem precisa ser fervorosa, o texto que eu vou ler com você hoje é terremoto, Deus não estava, fogo, Deus não estava, vento, Deus não estava, mas no sussurro suave do vento, Deus apareceu. Pode ser que para você uma oração simples que você faça, conversões aconteçam. Não tem que ter estardalhaço, não tem que ter barulho, não tem que ter grito, mas tem que ter jovens bem posicionados em Cristo. Não é ficar brincando, não, deixa eu aliviar minha carne aqui fazendo sexo primeiro, depois que eu resolver meu problema, eu vou lá e eu sou usado por Deus. Não, deixa eu tentar aqui aliviar um pouco nessas drogas. Não, deixa eu ir nessas baladas aqui beber um pouco. Não, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Não. Gente, não tem tempo para isso mais não. Não caiu a ficha ainda? Você não está vendo aí? A mídia já está mostrando para você. Não tem tempo para isso mais não. Quem assumiu o papel de ser um jovem cristão no século 21 acabou. É isso e pronto. A tua missão é essa. Não tem. A nossa alegria é nas bodas do Cordeiro. Lê Daniel e Apocalipse, está lá. É nas bodas do Cordeiro, nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Mas aqui é trabalho. Aqui tem uma missão a ser cumprida. Aqui Deus quer beneficiar o reino, investir dinheiro para a gente cumprir o propósito. Que é para não passar vergonha. Porque quando o crente não tem, ainda é envergonhado pelo próprio outro crente. O que eu estou falando com vocês aqui é algo muito sério. Eu estou fazendo uma chamada para vocês entenderem qual é a nossa missão. A palavra de hoje, o tema seria: eu quero viver para fazer a missão que Deus me deu. Então tem que cumprir a missão, gente. E não dá para negociar. Aqui no púlpito da Rampa não tem jeito. Eu falo que quem vem para cá, se não volta é porque realmente se sentiu confrontado o suficiente, falar, não quero ouvir aquilo ali, eu quero ouvir a piadinha, eu quero ouvir a brincadeira e tal. Não tem como, a gente não está mais, não dá para brincar quando eu fico sabendo que minha filha está sendo seduzida na internet para poder ser alvo de pornografia. Como é que eu brinco com um negócio desse se eu não ensinar valores cristãos para ela? Se eu não sentar com você e falar assim, está vendo a seriedade disso aqui? Está estampado. Só não vê quem não quer, só não vive o evangelho quem não quer. A Bíblia está só mostrando para nós, a Bíblia ela não é aquele livro retrógrado, chato, velho, não tem isso mais não. Ela está mostrando para a gente tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, pausa antes e pós-pandemia, para você entender que Deus já estava falando com todos nós, só que a gente não levou a sério. Enquanto não acontece um abalo global,
a gente não para e dá atenção. Precisou morrer milhares, né, para a gente entender. Só que essas vidas, a princípio, parece que não valem de nada. Ou se está valendo, o papel da igreja é agora. O nosso papel é agora. O papel transformador é agora. O papel de influenciador é agora. Então, só para vocês entenderem, eu fiz essa palavra toda aqui para você entender uma coisa. Toda a convocação que nós fizermos aqui, esteja presente. Esse sábado agora nós vamos estar 4 horas da tarde às 8 da noite. Nós vamos estar falando sobre princípios fundamentais para um discipulado, para dar certo aqui com a gente. Para que você leve muito a sério o que a gente está fazendo aqui. Sem mimimi, sem balelinha, sem achar que vai isso, aquilo, é sentar, anotar, pegar para você e falar assim, agora eu vou pôr em prática. Eu preciso pôr em prática, eu não posso brincar com isso aqui. Isso aqui é coisa séria, essa igreja está levando muito a sério. Nesse período da pandemia, a coisa que eu mais perguntei para Deus é, onde é que estavam minhas brincadeiras como pastor de uma igreja? Onde é que eu estou falhando, Deus, com as minhas filhas? Onde é que eu estou falhando com os jovens que andam comigo? Onde é que eu estou falhando com as pessoas que estão perto de mim? Onde é que eu estou falhando no meu casamento? Onde é que eu estou falhando no meu trabalho? Onde é que eu estou falhando? Porque se eu me nomeio, se eu autodenomino que sou um cristão, onde é que eu estou falhando? Então você tem que fazer essa pergunta também. Porque senão você nunca vai saber para onde você vai, quem te enviou, quem é você. Você vai ficar fazendo as perguntas existenciais o resto da sua vida. O resto da sua vida. Como muitos jovens que já nos deixaram sem saber a resposta para onde iam. Como muitos jovens estão sentados nas igrejas hoje sem saber o seu chamado. Como muitos jovens que já estão há 10 anos ouvindo mensagens, pregações, lideram suas famílias e não sabem para que estão aqui. E o tempo passando. O que eu estou falando com você hoje é uma reflexão. É uma reflexão, é para sair daqui pensando mesmo. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? E você saia daqui hoje falando assim, é agora que precisa mudar. Porque, posso falar uma coisa? Você vai para um acampamento, você vai para uma missão da galera aí do Dunamis, você vai para a conferência do Luiz Hermínio, você vai e vai ouvir a mesma coisa que eu estou te falando aqui. E você vai falar assim, nossa, eu tenho a sensação de que eu já ouvi isso em algum lugar. Aí eu vou te falar, você ouviu aqui na rampa. Tem 4 anos que eu falo sobre paternidade, que eu falo sobre liderança geracional. Qual que é a bandeira agora que a igreja do Luiz Hermínio está levantando para o mundo todo? Paternidade e liderança geracional, legado geracional. E há 4 anos nós ouvimos isso. Só que as pessoas estão achando que é novidade. Não é novidade, a Bíblia já fala disso há 3.000 anos. Então nós precisamos começar a ter uma convicção. Opa, peraí, lá na rampa fala um negócio. Eu preciso saber diluir um pouco isso aqui, porque, gente, eu não sei aqui quantos hoje querem viver só com a casa dos pais. Mas muitos aqui vão ser pais de família. Quantos aqui são pais? Deixa eu perguntar, pai ou mãe, né? Eu falo pais, é os dois. Levante, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos um grupo, ó. Aqui nós somos uma parcela. Os outros todos ainda não são pais, né? Mas são filhos, não são? Então, tem uma noção. Para nós que somos pais, nós temos uma responsabilidade. Para você como filho, você tem outra muito maior. Porque o dia que você for, você vai entender. O dia que você for, você vai entender. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 19. E já deixe separado sua oferta aí. 1 Reis. Não falei não? Primeiro livro dos Reis? Hã? Primeira que eu falei? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Meu comentário bíblico está ali, fica me corrigindo quando eu erro aqui. 19, verso 1, diz assim, vou ler até o 18 com você. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando por um dia. Chegou a um pé de giesta,
que é um arbusto amarelo, de flores amarelas, sentou-se debaixo dele e orou. Orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça havia um pão assado. Fala, pão assado. Brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, ao monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava lá, no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um sopro de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volta pelo caminho onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir a Azael, o rei da Síria. Você vai ungir também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Até aí. Esse texto aqui, gente, muito simples, eu quero dar um contexto, quero trazer um entendimento rápido para você, para a gente concluir essa mensagem. Aqui o que está acontecendo? Está tendo uma crise, uma seca acabou de assolar, versos 17, 18 e o início desse 19, está tendo uma seca em Israel. Deus levanta o profeta Elias, e Elias vai e luta contra os profetas de Baal, contra Acabe e contra Jezabel. Os profetas de Baal são mortos por Elias, usado pelo poder de Deus. Elias, um fenômeno naquele momento, Acabe comunica a Jezabel e fala assim: olha, esse homem aqui, esse profeta é dos feitos incríveis, ele matou todos os falsos profetas. E aí, de repente, Jezabel ouve esse decreto e fala assim: manda o meu mensageiro agora e diz para ele que eu não vou sossegar minha vida enquanto eu não tirar a vida do profeta Elias. Elias aqui, até esse momento, Elias estava totalmente encorajado pelos grandes feitos que ele fez para Deus. Manda matar os profetas de Baal, naquele fatídico momento lá, do manda fogo Baal. Baal não mandava fogo, Elias vai lá, faz aquele momento todo e morre aqueles profetas todos ali. E Elias começa a ganhar um certo conceito, a ponto de surpreender o rei Acabe. Só que Jezabel dá uma declaração para Elias: eu não vou sossegar enquanto você não morrer. O que acontece? Elias é tomado de medo. O mesmo homem que fez aqueles feitos fantásticos de matar os falsos profetas, de repente está numa condição totalmente amedrontada. Uma declaração com muita força sobre a vida de alguém que estava totalmente na presença de Deus, de repente ele é exterminado por uma declaração. E ele foge. A Bíblia aqui está dizendo: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, e aí acontece o quê? Ele deixa alguém que era companheiro dele e entra sozinho no deserto da sua vida. E aí entra uma outra condição.
logo depois que ele entra no deserto, ele tem uma vontade de se matar. A Bíblia diz aqui que ele faz uma oração para Deus e fala assim: tira minha vida. Eu fiz uma pergunta para Deus e falei assim: como pode alguém que acaba de fazer algo tão poderoso em teu nome, de repente já está fugindo com medo e com vontade de se matar? Eu estava lendo uns textos lá em casa, procurando no Google, eu entrei lá e falei assim: suicidas na Bíblia. E aí veio aquela relação do Google falando, olha, Jonas, Elias, aí tem um texto de Mateus lá, que eu não lembro agora de cabeça, e aí eu comecei a ver e fui vendo as histórias, conectando uma com a outra, e vi que a de Elias me chamava muita atenção. Como é que alguém, em nome do Senhor, faz algo tão poderoso, tão de impacto naquela época, desmascara os falsos profetas na frente da multidão, e depois mata todos esses profetas, e logo alguns momentos depois já está fugindo, porque uma mulher decreta sobre a vida dele que ela não ia dormir em paz enquanto aquele profeta não estivesse morto. Uma declaração tirou todo o poder de Deus da vida do profeta, a ponto dele se tornar alguém que desejou o suicídio, que desejou não querer viver. Quando você lê na Bíblia aí que fala assim, fez uma oração e pediu para tirar sua vida, é alguém tentando tirar a própria vida. No primeiro culto eu perguntei aqui quantos já tinham tentado tirar sua vida, 11 pessoas levantaram a mão. Eu não vou perguntar aqui porque pode ser que tenha o mesmo número, ou de repente nem tenha ninguém, ou alguém já tenha tentado. Mas pensa comigo, quais foram os motivos que te levaram a tirar sua vida, a tentar tirar sua vida? Quais foram as circunstâncias que te enfraqueceram o suficiente? Talvez alguém que já estava vivendo na presença do Senhor, mas viveu um tempo difícil, abandonou tudo, entrou sozinho num deserto da sua vida aí, e você chegou num momento e falou assim, está na hora de eu tirar minha vida. Está na hora de eu orar a Deus e falar assim, Senhor, basta, já não dá mais, agora é hora de eu acabar com tudo. O texto aqui relata para mim e para você, alguém que foi usado por Deus e logo depois já estava pedindo para tirar sua vida, amedrontado por uma proclamação. Pode ser que alguns jovens aqui tenham tido uma proclamação na sua vida que alguém falou assim, você não presta, por que você está vivendo ainda? Aquelas declarações que jogam sobre nós, aquilo vem como um peso tão grande que você se sente perseguido, incapaz, sem missão, sem propósito de vida, as perguntas existenciais, né? Talvez você faz aquelas perguntas, por que eu estou aqui? Realmente, por que me enviou? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? E você começa a jogar um peso sobre você e fala assim, cara, não adianta, não é para eu estar aqui. É muito melhor esse mundo sem eu. Sabe o que Elias falou aqui? Ele falou aqui, ó, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, eu não sou melhor do que os outros. Quantos de nós que já tentamos tirar a nossa vida, já fizemos essa declaração, eu não sou melhor do que os outros, eu não sirvo para estar aqui. Sabe o que está acontecendo nesse contexto aqui? O inimigo, que é o próprio Elias, está fugindo de um propósito que Deus colocou para ele. Só que Deus é tão maravilhoso, que ele envia um anjo, na hora que Elias está dormindo, bate lá no ombro de Elias, Elias, acorda aí. Em cima da sua cabeça tem um pedaço de pão, tem uma pedra e tem um pouco de água. Perto da sua cabeça, Elias, tem a Bíblia, tem a palavra, pão, alimento, sustento. Nesse momento de angústia que você está vivendo, nesse momento difícil em que você não está querendo viver, tem palavra, tem pão. Tem aí também pedra, tem igreja. Eu represento aqui para você, coloquei a pedra aqui porque você tem pessoas. Você tem uma comunidade. Você tem igreja. Sobre essa pedra, fundamentarei a minha igreja. E você tem água, tem vida, tem vitalidade. Eu vou te dar de novo força para você dar a caminhada, para você concluir tua missão, porque a tua missão não acabou. Você ainda vai ungir um rei de um outro povo, você ainda vai ungir um novo rei de Israel, e você ainda vai encontrar o seu sucessor, vai ungir seu sucessor. Deus não deixou que o profeta Elias, Deus não deixa que você deixe essa vida sem primeiro cumprir o propósito que Ele colocou para você. Eu não sei se você começou a entender aí, mas eu não estou falando de Elias, eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de nós. Deus dá para você pão, Deus dá para você pedra, e Deus dá para você água. Deus dá para você uma aliança com o rei Israel, da Síria, conexões externas. Deus dá para você o contato para ungir o rei local, para você ter acesso às autoridades locais.
E Deus dá para você ungir o teu sucessor, que você prepare alguém. Ninguém aqui vai deixar essa vida, ninguém aqui vai viver o deserto suicida sem antes preparar alguém. E detalhe, o texto conclui com uma das coisas mais fantásticas que eu tinha lido. Deus falando para Elias assim: você não está sozinho. Existem mais 7.000 que não usaram nem a boca nem os joelhos para se dobrar diante deles, mas estão servindo a mim. Deixa eu falar uma coisa para você, que já estava debaixo do propósito de Deus e de repente tentou em algum momento parar tudo, tirar sua vida porque você acha que é sozinho, que você deixou os seus recursos de lado, que antes de entrar nesse deserto que você estava passando, você deixou alguém lá, falou: eu vou entrar sozinho nessa peleja aqui, vou pedir para Deus me matar porque não dá mais. E aí você às vezes deixou lá, o moço talvez para você é tua família que você deixou de lado, o moço talvez seja a igreja que você deixou de lado, o moço lá que estava acompanhando Elias, pode ser que seja alguns amigos seus próximos, você resolveu entrar sozinho. Eu estava falando no primeiro culto que o arbusto de giesta é o consolo que muitos que tentam tirar sua vida, encostam hoje e falam assim: agora o meu companheiro é isso aqui, é a pornografia, o companheiro agora são esses sites suicidas, o companheiro agora são essas seitas aqui, meus companheiros são esses aqui, o giesta da minha vida é isso aqui. O giesta agora é esse grupo aqui que coopera comigo, que também quer tirar sua vida. A giesta da minha vida talvez seja esses que estão me estimulando a fazer isso mesmo. Não. Deus envia o anjo. Deus coloca as alianças certas. Deus coloca os elementos certos na sua vida. Sabe o que está precisando você fazer agora? Você que está desistindo do teu ministério? Jovem que está falando assim: eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pastor. Eu não sei nem que eu não enxergo um palmo na minha frente do que eu vou fazer na igreja, do que eu vou fazer com a minha vida cristã. Está tudo uma bagunça. Deus só fala assim: dorme. Vai dormir. Dorme que eu vou colocar um anjo do teu lado, com pão, pedra e água. E aí quando eu te alimentar, quando eu te der uma igreja, e quando eu te der força, você vai para uma outra jornada, você vai para as suas alianças. Você vai fazer as alianças certas. Você não vai ter mais perseguidores, você vai ter aliança, pessoas de aliança. Quem te perseguia antes vai ficar de lado. Agora você vai ter pessoas de aliança com você. Alguns jovens aqui estão com seus perseguidores no seu encalço. Por isso está te dando vontade de morrer. Mas quem dá vida é o Senhor que te entrega pão, água e pedra. Hoje, se eu fosse você, eu fazia uma oração com Deus e falo assim: Senhor, eu não quero pegar as coisas erradas. Se for para eu dormir e acordar renovado, põe pedra, pão e água perto de mim. Ou melhor, eu acredito que palavra você já tem, igreja você já tem, água você já tem. Falta mais o quê? Falta você saber que você não está sozinho. Que tem 7.000 outros jovens com o mesmo pensamento que você. Quero servir ao Senhor de uma forma muito intensa e cumprir o meu chamado. Está sem missão? Lê esse texto. Quando eu falo aqui, Deus está levantando jovens profetas. Talvez na tua cabeça entre assim: esse negócio de profeta já passou. Proclama dentro da sua casa a mudança que a sua família precisa. Proclama dentro de você que precisa mudar. Só não muda quem não quer. Quem achou uma condição de se acomodou. O bom desse texto, quando eu leio, é que Elias não se acomodou. Apesar que, para Deus intervir 3 vezes na vida de alguém, quase que a acomodação pegou. 3 vezes, se você ler o texto, você vai ver. 3 vezes vai lá, o anjo conversa e depois o próprio Elias conversa. Às vezes nós estamos igual ele. Anjo fala uma vez, eu dou a mesma. Vocês entenderam no texto que ele dá a mesma resposta 2 vezes? Enquanto Elias estava no deserto, ele preparou a resposta para Deus, cara. Até isso aqui, você lê no texto, você fica meio viagem. Você fala: o cara deu as 2 respostas iguais. E se você olhar a resposta que ele dá é desculpa. Ele coloca a culpa nas pessoas. Quem está pensando em tirar a própria vida, fica tentando colocar a culpa nas coisas. Porque está fugindo da responsabilidade que Deus colocou nas mãos. Está aqui no texto.
estou inventando nada, não. Pede para viver, gente. Jovem, pede para viver. Vive teu ministério com paixão. Vive a tua igreja com paixão. Vive a tua família com paixão. Pastor, mas eu sou muito decepcionado com a minha casa. Mata esse espírito de Jezabel da tua família. Mata esse espírito de Jezabel dentro de você. De proclamação que você acha que alguém te feriu. Que um dia teu pai, lá na tua infância, falou para você que você não prestava para nada, e você até hoje, com 20 e poucos anos, está carregando isso. Você já entrou no deserto, já saiu do deserto, já teve pão, já teve pedra, já teve água, mas está carregando isso ainda. Até quando? Até quando alguém vai apontar? Até quando alguém vai chegar para você e falar, não, você não ministra no altar da rampa porque você é ruim. Você não vai ministrar, você não vai ser pastor porque você não sabe pregar. Você não vai pregar a palavra porque você não sabe nem falar. Você é Jezabel, gente. Você é perseguidor. Mas do outro lado do deserto tem gente de aliança com você. Tem um Deus de aliança com você. Tem um Deus de aliança com você. Se coloque de pé. Pai, debaixo dessa palavra, Senhor, eu acredito que hoje está sendo entregue pão, pedra e água nesse lugar. Mas eu espero que aconteça um despertamento, Senhor, nessa geração. Hoje, 2 palavras liberadas aqui, Senhor. Uma com respaldo na palavra e outra com respaldo no testemunho, Senhor. Não dá para ficar vivendo de medo. Uma geração que está tirando a própria vida porque está com medo, Senhor. Se todos nós um dia tivermos um medo na nossa vida, que esse medo nos faça correr para a tua presença como Elias fez. Elias não sabia, mas ele correu para o deserto para fazer a oração de entrega da sua vida. Mas ele fez, foi para o Senhor. E o Senhor mudou. Falou, Elias, não. Eu te dou pedra, pão e água. Eu te dou alianças. E eu te dou mais 7.000 pessoas. Para você saber que você não está sozinho. Que você não se dobrou. Que você não injuriou. Muito menos aqueles 7.000 se dobraram ou usaram da boca para falar mal do Senhor. E aqui hoje, aqui na rampa, a minha oração é que tem aqui 100, 150 jovens que não dobrem os seus joelhos, ou muito menos proclamem com a sua boca que não desejam viver mais para a presença do Senhor. Pelo contrário, que saiam daqui cada vez mais com sede, saciados na sua fome, e numa igreja com a pedra que sustente os seus pés onde você estiver. Se você estiver em outro país, se você estiver em outro estado, se você estiver em outra igreja, que você encontrou aqui na rampa sustento suficiente para que você possa caminhar em outros lugares testemunhando o quanto você vive em Cristo. E eu fecho essa palavra abençoando a cada um de vocês. Levante suas mãos, por favor. Já que você não pode declarar com a boca por causa da máscara, levante suas mãos. Pai, eu quero abençoar uma geração de profetas, Senhor. Uma geração de novos Elias, para que possam aqui, com a vida consagrada, encontrar pão, palavra, Bíblia, encontrar pedra, igreja, comunidade, família de fé, e que também encontre, Senhor, água, força, vitalidade, água da vida, Jesus. Eu acredito, Senhor, que nós vamos aqui hoje, no início dessa semana até o final dela, ter uma vida consagrada ao Senhor. Não ter mais uma vida de arrepender, Senhor, de um pecado que fica nos perseguindo, mas fazer aliança com o Senhor, que vai trazer toda a diferença para a nossa vida. Uma geração mais madura, uma geração mais inteligente, Senhor, que já não está negociando mais pequenas coisas para trazer vergonha e falar que não quer mais viver uma vida com o Senhor. São suicidas espirituais. Não, aqui não, Senhor. Aqui nós não queremos mais suicidas espirituais. Nós não queremos aqui jovens atravessando o deserto pedindo para morrer, mas atravessa o deserto para ter a aliança certa,
para poder encontrar as pessoas certas, e encontrar outros 7.000 que estão com a mesma proclamação de fé que eles, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu sangue, Jesus, seja a assinatura que nós precisamos para selar essa palavra no nosso espírito essa noite. Eu quero viver para cumprir uma missão. Repita comigo: eu quero viver para cumprir uma missão. Eu quero viver para cumprir a minha missão. Em nome de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir bem forte. Aplaude mesmo. Se você crê nessa palavra.